Boa tarde, Braz. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Felipe Luiz disse que os problemas não se resumem só à chegada de um novo técnico, que mais coisas estão acontecendo que tiraram a equipe do trilho. O que de fato vem acontecendo no Flamengo? Tem a ver com uma possível saída do Rafinha? Vamos lá. Eu não vi a entrevista do Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que o que ele quis dizer aí é em função de quando se troca um treinador, quando se chega. Não é só o simples fato de chegar um treinador ou de sair um treinador. Chegam pessoas com esse treinador, saem pessoas com esses treinadores, que têm relação dentro dos departamentos. Então, eu acho que é nesse sentido. Em relação ao Rafinha, como já foi falado aí na maioria dos lugares, o Rafinha recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Eu acho que os resultados não são questionáveis. O jogador ajudou muito a gente, ajudou junto com outros jogadores as conquistas que foram feitas. É um jogador de 34 anos, parece que faz aniversário amanhã ou depois de amanhã, faz 35 anos. E com 35 anos, ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. O Flamengo, existe uma cláusula dentro do contrato do Rafinha, em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele poderia voltar quando quisesse. Agora, as pessoas têm que entender que quando o Flamengo foi buscar o Rafinha, foi buscar um jogador do Bayern de Munique, que jogava há 8 anos no Bayern de Munique, há 14 anos na Alemanha, e não era só convencer ele para vir jogar no Flamengo, era convencer ele a mudar de vida, acreditar num projeto e mudar de vida também, porque depois de você virar alemão, depois de você estar tanto tempo numa cultura europeia, a gente conseguiu demover ele dessa ideia de continuar lá, e ele veio para cá. Eu acho que foi maravilhoso enquanto durou. Ele se apega a uma cláusula contratual em que foi imposta por ele, em que foi colocada por ele, e que se não tivesse esta proposta, esse ponto lá atrás, ele não viria pela essa questão de segurança. Isso aí, na nossa cabeça, a gente achava que poderia ceder essa cláusula contratual. Foi feito isso, trouxemos o atleta. O Flamengo não pagou absolutamente €1 por esse atleta, contratado ao Bayern de Munique, e agora ele também está saindo do mesmo desejo que ele teve para vir, é o desejo que ele está saindo.
As cláusulas contratuais brandas de rescisão com Rafinha e Jesus, por exemplo, demonstram que o Flamengo ainda não está totalmente pronto para brigar com a Europa pela manutenção do elenco? E a pandemia acabou sendo um golpe ainda mais duro nessa questão financeira? Não, a pandemia foi um golpe, não foi para o Flamengo, foi para a humanidade. É o que se está vendo aí. Em relação a essa pergunta, olha só, eu acho que é o contrário. Eu acho que o Flamengo agora está numa posição que nunca teve. O Flamengo nunca ousou de trazer, talvez, um jogador que foi do Bayern de Munique. O Flamengo procurou outros caminhos com Jorge Jesus, com técnico para fora. O que as pessoas têm que entender é que quando saem da Europa para vir para cá, a análise não é só o Flamengo, não é só a estrutura do Flamengo. A análise é em relação ao país, à segurança do país, à parte monetária do país. São 20 ou 30 itens que o jogador ou o técnico analisa antes de tomar uma decisão de se mudar de um país. O Rafinha tem 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique. É importante fazer isso. Então, quando se foi lá trazer ele, não era trazer um jogador para só o clube, era uma outra situação. Quando a gente, por exemplo, é um jogador que está super tranquilo, que está tudo tranquilo, mas eu só quero dar de exemplo dele, que foi o mesmo esforço nosso, Filipe Luís. Filipe Luís morava 10 anos em Madrid. Então a análise não é trocar o Atlético de Madrid para o Flamengo. A análise é trocar Madrid pelo Rio de Janeiro. A análise é Espanha pelo Brasil. Segurança de Madrid e segurança da Espanha por segurança do Rio de Janeiro, segurança de Madrid. A parte da moeda, de segurança monetária. Então, você não tem um item, 2 itens, você tem uma gama de itens que muitos deles, a maioria deles, eu e o Bruno conseguimos com êxito de passar esses obstáculos. Existem outros que é a cláusula de saída, de dar segurança de saída para quem quer voltar. Então é muito bonito agora questionar isso. Mas isso tudo tinha que ser questionado há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, porque quando a gente trouxe o Jorge, quando a gente trouxe o Rafinha, foi amplamente divulgado, a imprensa sempre tem, mais do que nunca, os valores, porque saem em balanço, e sempre são habilidosos ao extremo de saberem aspectos contractuais. Então eu vejo isso de uma maneira tranquila. Eu acho que é o contrário. O Flamengo hoje briga, luta em alguns pontos de igual para igual, outros não, para trazer grandes profissionais para cá. Mudando um pouco de assunto, no jogo contra o Atlético Goianiense, teve toda a situação com os 4 jogadores testados da equipe goiana e o recurso aceito pela CBF. Como o Flamengo tem avaliado esse protocolo implementado pela Confederação, que difere bastante do protocolo do Flamengo e da FERJ? A pergunta é super pertinente. Eu não sou médico, eu me sinto desconfortável de responder ela, porque é uma pergunta muito técnica em função de se falar, de se analisar o nosso procedimento e o procedimento da CBF. Eu fico desconfortável de responder. O que eu posso falar é que eu confio no departamento médico do Flamengo, e a partir do momento em que o departamento médico do Flamengo autoriza a gente a entrar em campo, autoriza a gente estar em campo, eu me sinto seguro e tenho a certeza absoluta que todos os jogadores se sentem seguros. Léo Burlar, do UOL. Braz, você mencionou que o Rafinha veio sem custos, mas o clube pagou um bom valor em luvas para o jogador. Isso não está embutido? Está embutido. Mas a parte das luvas que ele deveria receber para frente, ele não vai receber. E a parte das luvas que ele recebeu para trás, ele também trabalhou. Isa Simplício, do Gol. Quando se perde 2 jogos e às vezes algumas coisas não dão certo, é normal perder um pouco de confiança.
A comissão do Jorge Jesus tinha um coach. O Domi chegou a pedir um psicólogo ou o clube pensa em integrar um funcionário nesse sentido no dia a dia do futebol? O lobby dos psicólogos é há tempo aqui. Vamos voltar lá para o começo de 19. O psicólogo saiu. Um bom profissional, mas a gente optou por sair. Porrada da imprensa. Eu li que era um dos pilares do futebol profissional do Flamengo. Eu li de tudo. Pois bem, eu acho que não fez muita falta não, né, o psicólogo, né? Campeão brasileiro, campeão estadual, campeão da Libertadores, fomos para uma final de Mundial. Empatamos a partida final, fomos para a prorrogação e perdemos. Pois bem, aí veio o Jorge Jesus e não trouxe um psicólogo, trouxe o coach, pessoa renomada, pessoa que todo mundo aqui gostava porque saiu. E agora de novo, perdeu porque perdeu o jogo, não é porque tem psicólogo. Eu respeito muito a profissão, eu acredito muito na profissão, nos psicólogos, na psicologia esportiva. O nível de concentração hoje, não é só no futebol, do tenista, do cara que joga golfe, são altíssimos, a gente respeita muito, mas o psicólogo foi embora. Se precisar de outro, a gente vai contratar outro. Não era nem psicólogo, era o coach ali. A gente respeita. Foi muito bom estar com ele, como foi muito bom estar com o primeiro psicólogo lá atrás. Hoje a gente não tem. A gente não perdeu o jogo por causa do psicólogo, não. A gente perdeu o jogo porque a bola não entrou. Porque o Flamengo não jogou tão bem como jogou em outras grandes partidas que a gente fez. Não foi nem falta de apetite, nem falta de psicólogo. Isso acontece. Wesley Ramon, do Urubu Interativo. Antes mesmo da saída do Rafinha, surgiram boatos de que Marcinho e também o experiente Zabaleta estariam na mira do Flamengo. Algum desses nomes agradam a diretoria? Eu não vou falar que não agradam ou que agradam. Não vou falar em jogador, em nome de jogador. Vene Casagrande, do jornal O Dia. Rodinei ainda pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Internacional. Existe a chance de a diretoria negociar com o Colorado o retorno desse atleta? Não. Gustavo Henrique, do canal Flash Shock. Antes do Rafinha sair, já sabíamos que o Flamengo buscava um reserva para ele. Agora, com a saída, é correto afirmar que o Flamengo vai buscar 2 laterais? Um com certeza. 2 a gente vai analisar o mercado. Ricardo Lai, do Fox Sport. Tem lateral à altura do Rafinha no mercado brasileiro para ser contratado? Eu acho que tem bons laterais, grandes laterais, mas não é só a parte técnica essa análise. É saber se esse lateral que a gente detectar, se é possível a gente trazer para o Flamengo. Os campeonatos já começaram, os jogadores se comprometem com os dirigentes, com os elencos. Enfim, não é fácil, mas é dever nosso de achar esse profissional. Raíza Simplício, do Gol. Qual é o perfil buscado pelo Flamengo para a lateral? Por conta da pandemia, há algum tipo de estratégia? Jogador sem contrato, investimento em compra? Não, nesse momento a gente pode até priorizar de uma maneira rápida em função da janela estar fechada. Né? A janela abre o 9 de outubro. Se a gente conseguir contratar um jogador que não esteja em outro clube, ele pode ser inscrito imediatamente. Isso aí a gente vai ver aí durante esses dias aí. Diogo Dantas, do O Globo. Braz, até que ponto vai a convicção do Flamengo no novo projeto do Domenech? O clube admite não repetir o desempenho do ano de 2019 para que as ideias se consolidem? Até que ponto vai a convicção do Flamengo no novo projeto do Domenech? O clube admite não repetir o desempenho de 2019 para que as ideias se consolidem? Não, o projeto não é do Domenech. O projeto é do Flamengo.
É o Domenech que está atrelado a um projeto do Flamengo, a um projeto de um futebol vencedor, como vem sendo feito agora, até agora. É um projeto de um futebol com comando, como vem sendo feito até agora. É um projeto de muita cobrança, como é feito em cima do futebol pelo presidente Landim, pelos outros companheiros vice-presidentes. Enfim, então o projeto não é só de A ou B, é o projeto da instituição. E é o que eu falo, o Flamengo ganhou muita coisa em 2019, o que podia em 2020, não dá para ganhar mais nada em 2020, não dá para ganhar mais nada em 2019, porque 2019 já passou. E agora é a gente se posicionar, tá bem dentro das competições, para que a gente possa tentar ser campeão em 2021. É importante passar isso. Não tem mais nada para ganhar em 2020 e 2019 a gente ganhou o que podia. Ponto. Agora vamos para frente. Por razões óbvias e conhecedoras de todos, a gente tem um calendário apertado, uma competição a toque de caixa ali entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu espero e muito que a gente esteja muito bem posicionado para que em 2021, no próximo ano, a gente tenha os mesmos resultados de 2019 e 2020. Penúltima pergunta. Vene Casagrande, do jornal O Dia. Antes de perder Rafinha, o Flamengo já estava atrás de um lateral direito. Com a saída de Rafinha, a ideia é trazer 2 jogadores para esta posição? Acho que essa pergunta foi feita para... Enfim, não. O Flamengo, um jogador, um para lateral com certeza, 2 a gente vai analisar. Última pergunta da coletiva. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Como estão as negociações para a renovação de contrato do Diego Ribas? Estão andando. Já se iniciaram. Fim da coletiva do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz.